Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa aqui no Posto M7, aquele tradicional café, o pão de queijo e aquele bate-papo gostoso. E hoje eu recebo a vereadora de Mafra, Dircelene Dietrich, também nossa colunista no Rio Mafra Mix. Seja bem-vinda. Obrigada, Robson, pelo convite. Olá a todos que vão nos acompanhar. Com certeza vai ser um bate-papo muito legal e agradável e acompanhado desse cafezinho do M7 que já tem ficha carimbada, né? De bom que é. Que legal. Eu começo com uma pergunta, uma curiosidade pessoal minha. Como que é ser uma mulher, a única mulher, numa Câmara predominantemente masculina? Então, eu digo que já foi mais difícil, né? No início foi mais complicado, até por eu não entender muito de política no início, então você fica assim um pouco perdido. Mas hoje eu já digo que é mais tranquilo. É claro que quando a gente tem uma outra mulher que faz parte, isso te dá uma força maior na política, principalmente política voltada para as mulheres. Mas eu percebo que dentro da Câmara há o respeito entre os pares, né? Isso foi uma conquista, né? Uma conquista de sessão após sessão, ano após ano, mas hoje eu digo que é mais tranquilo. É claro que o meu anseio é que mais mulheres participem da política, né? Isso é muito importante. Mas hoje eu digo que é mais tranquilo a participação, né, como mulher, sendo a única mulher na Câmara de Mafra. Pensando, né, nessa linha, falta espaço, não só na Câmara, mas falta espaço na política mafrense para a mulher, ou falta interesse da mulher em entrar na política? Na verdade, se a gente for pegar esse histórico da mulher na política, faz o quê? 58 anos que a mulher ela tem direito ao voto, né? Que foi obrigatório a mulher votar. Então a mulher sempre teve esse receio em participar. Eu não sei se por questões às vezes machistas, né, de o homem dizer, não, a mulher não participa da política, a mulher não pode estar inserida. Porque realmente não é fácil, sabe, Robson, a mulher na política, não é fácil, né? Meu marido que diga. Então a gente tem muitos compromissos, além dos compromissos que você tem em casa, além dos compromissos que você tem com a família, você ainda tem todos os compromissos na política. Então não é fácil para a mulher estar na política. E quem sabe é isso, essa visão que a mulher tem de não ser fácil, que ela acaba não se inserindo, tanto que é obrigatória a porcentagem de mulher na política, porque provavelmente não teriam mulheres que iriam se candidatar, né, ao pleito. Mas nós estamos fazendo um trabalho desde o início de chamar as mulheres a participar da política, porque é importante. A visão que a mulher tem, eu falo que ela é uma visão mais ampla, né? O homem é mais razão, a mulher ela já traz uma emoção, e essa emoção que ela traz para casa, que ela traz para o meio que ela vive, ela traz para a política também. E daí ela traz um olhar mais humanitário para as questões. Então é muito importante a mulher, só que realmente eu acredito que falta um pouco, não do espaço, porque é obrigatória a participação da mulher, mas eu acho que falta mesmo interesse, quem sabe por medo, né? Às vezes as mulheres têm medo, e hoje eu vejo que muitas nos procuram e já têm um novo interesse com relação à política, porque vê que é capaz de fazer a diferença, da mulher fazer a diferença onde ela se compromete a estar, né? Isso está mudando, a gente pode dizer que mudou, né, da última eleição para cá, até por uma questão histórica que, com a vinda da doutora Celina como vice e depois assumindo como prefeita em duas situações que o Emerson Mas estava fora, foi a primeira, em 106 anos, foi a primeira mulher a assumir a prefeitura de Mafra. É verdade, é verdade. Isso fez e faz muita diferença, né? Esse olhar de paridade, né? Homem e mulher têm a mesma disponibilidade, homem e mulher eles conseguem trabalhar da mesma forma, né? Isso traz uma credibilidade para a mulher na política, né? Então eu acredito que faz diferença sim, por mais que nós vimos que o pleito anteriormente teríamos duas mulheres sempre nos últimos anos, né, na Câmara. Esse ano, né, esse último pleito foi apenas uma, mas eu acho que para o próximo nós teremos muito mais mulheres que serão eleitas, eu acredito nisso. E o que fez despertar na senhora a vontade de buscar a política, de concorrer? Então, no meu caso, a política ela é muito mais do que um anseio, ela veio como um propósito de vida. Eu percebi que se eu me inserisse na política eu conseguiria fazer algo a mais.
né? Porque eu já venho de uma igreja, que na igreja a gente já tem as questões sociais que a gente trabalha, então eu sempre trabalhei com pessoas, né, com ações voltadas para pessoas. E eu pensei, eu vou me inserir na política para que eu possa fazer algo diferente. Esse foi o anseio. E eu tomei como propósito, eu falo que foi um chamado de Deus para a minha vida, para eu estar onde eu estou hoje e trabalhando da forma que eu estou trabalhando. Eu não tenho dúvida, a convicção que eu tenho é que foi um chamado de Deus para que eu esteja fazendo o propósito de Deus, que é amar as pessoas, fazer o bem às pessoas sem olhar a quem, né? Então é dessa forma que é o que me chamou para a política. Realmente foi isso, porque anterior a isso, nem filiada a partido eu nunca havia sido, né? Então a minha primeira filiação foi ao Podemos, foi um pouco antes de poder se filiar, se candidatar, então foi muito recente, né? Então antes eu não tinha esse olhar para a política e depois eu pensei, não, eu posso fazer algo a mais se eu me inserir, se eu dar a minha cara a tapa, se eu tornar a minha vida pública e, né, para lutar pelo que eu anseio. Nessa legislatura, sua primeira experiência na política, e a senhora foi a primeira presidente dessa legislatura. Sim. Como que foi o desafio de não só chegar na Câmara como marinheira de primeira viagem, sim, mas com a responsabilidade de ser presidente? Então foi uma responsabilidade a mais, eu digo um cargo a mais, que quanto maior é lhe dado, maior é cobrado também, né? Então se você tem uma função a mais, você também é cobrado a mais. Mas eu digo assim, que em um ano de presidência, eu falo que eu agreguei à minha vida, assim, 10 anos de maturidade, até em questão de trato com as pessoas, de conversar com as pessoas. No início ali era tudo meio ferro e fogo, sabe? A pessoa falava alguma coisa, já dava uma resposta e tal. E depois você viu que não é dessa forma que funciona. Não é do dia para a noite que você vai conseguir mudar as coisas. Não é tudo que você acha que você tem poder para fazer, você não tem, sabe? Então foi uma experiência bem forte, mas eu digo que foi muito, para mim, foi assim, eu amadureci muito politicamente na presidência da Câmara. Eu falo que nada acontece por acaso na nossa vida, tudo acontece com um propósito. Então o primeiro ano de presidência realmente ele veio com esse propósito de amadurecimento, de visão sobre a política do município, do estado, de gestão, né? Porque ali como presidente você está fazendo toda a gestão administrativa da Câmara também. Então foi uma visão empírica de gestão, né? Então isso foi muito bom, foi muito bom. A senhora leva algumas pautas humanitárias para a Câmara, grupos sociais, entidades, associações. São suas principais bandeiras? Na verdade, como eu falei, quando a gente trata em amar o próximo, você ama o próximo indiferente da sua deficiência, da sua dificuldade, da sua debilidade. E eu percebia que às vezes essas pessoas, elas estavam deixando de ser assistidas ou não eram assistidas o suficiente, não era dado ênfase o suficiente para as pessoas com deficiências, com dificuldades de acesso, né, de acessibilidade. Então, esse olhar de empatia, na verdade, com essas pessoas, que eu comecei a lutar, né? Iniciamos ali com o autismo, já no primeiro ano de legislatura, já trabalhamos com políticas públicas com relação ao autismo, né? Onde essas placas do município de Mafra começaram todas a ser mudadas e ter o lacinho do autismo, né? Foi devido à lei que foi inserida. Aí fizemos a lei para o portador de TEA ter a carteirinha do autismo, né, que até hoje ainda está sendo tirado lá na Secretaria de Educação do município. A CIMED, né, eu digo que a Clínica do Desenvolvimento da Criança, ela foi criada por um plano de governo do MAS, mas foi inserido no plano de governo através de um diálogo, né, que nós tivemos muito diálogo antes, né, do plano ser formatado. Então, a CIMED é um resultado disso, né, de um plano que a gente tratou antes de iniciar, é uma conquista, porque nós tínhamos esse déficit, por exemplo, até os 6 anos atendido na PAI. Depois dos 6 anos, a criança ficava desassistida, tinha que aguardar uma consulta, um neuro fora do município, né? Então, a CIMED veio para dar esse respaldo para esses pais, essas crianças serem atendidas.
ou até mesmo a PAI, ela não dá conta da demanda. Se você for ver a fila da PAI hoje, é gigantesca com relação ao atendimento, estimulação precoce. Então a CIMED vem nesse sentido também de dar esse amparo, né? E eu quero aproveitar que a gente está aqui, Robson, e parabenizar o trabalho que a PAI desenvolve no nosso município. São profissionais maravilhosos, né, que fazem com muito amor, com muito carinho, o atendimento a todas as crianças, indiferente, né, da sua deficiência, do seu problema, eles estão lá atendendo, né, fazem um trabalho exemplar. Então, quero também deixar aqui os parabéns à PAI. A senhora falou de várias ações feitas nos últimos 3 anos, né? Mafra hoje tem um desafio da acessibilidade. Tem. Quando vocês chegaram, né, quando o atual prefeito chegou, quando a senhora chegou na Câmara, analisando, Mafra não tinha acessibilidade? Eu digo que, assim, sempre quem passa tenta fazer algo, né? Tenta propor algo. Só que faltava muito e ainda continua faltando muita coisa. A própria acessibilidade da sede da antiga sede da Câmara. Isso, que era algo que, quando nós chegamos, quando eu entrei, a primeira coisa que eu falei, dá pra gente pôr um elevador aqui? Foi a primeira coisa que eu pedi. Porém, por não ser um prédio da prefeitura, o prédio da União, a gente não podia fazer, né, esse tipo de acessibilidade lá. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente levantou, né? Agora, com relação também à acessibilidade, eu solicitei já nos primeiros anos ali também que haja intérprete de Libras no município, né? Pelo menos um intérprete na educação, um intérprete na saúde, um intérprete no prédio da prefeitura. Né? Então isso é um pedido, né? E fica aqui ressaltando esse pedido que eu já fiz, né? Porque eu acho que é importante, porque o surdo ele precisa sempre estar com uma pessoa perto que vá fazer esse trabalho de comunicação por ele, né? E se tem um intérprete, se ele sabe que tem um intérprete disponível, é claro que numa consulta, por exemplo, até numa consulta ginecológica que seja, você sabendo que tem um intérprete disponível, né, você vai agendar para esse intérprete estar lá participando. Então, por isso que eu digo que ainda falta. Já foi feito várias coisas, várias ações já foram tomadas, mas ainda falta. Né? Eu acredito que é algo que com o passar dos anos a gente vai conseguir melhorar no nosso município, com certeza. Uma das situações que a senhora levantou na Câmara foi a sessão da Câmara ter um intérprete de Libras. Até teve uma sessão que teve uma moça, e daí acabou que ficou por ali. O que falta para que esse projeto dê certo na Câmara? Então, o projeto ele foi feito, foi votado e já foi sancionado. Porém, nós temos um impasse com relação à forma de contratação do intérprete. Então, há entendimentos distintos hoje lá na Câmara entre técnicos e jurídico e o próprio presidente, né, aguardando um posicionamento do Tribunal de Contas. Então, logo após que foi sancionada a lei, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas. Qual é a forma correta de contratação do intérprete nesse momento, através dessa lei que fizemos? E nós estamos aguardando ainda a resposta do Tribunal de Contas. Isso foi no mês de maio que foi feita a consulta e até hoje ainda a gente está aguardando. Já entramos em contato várias vezes, só que eu sei que também lá dentro do tribunal tem as formas deles trabalhar, os processos, e infelizmente é isso que nos chateia às vezes na questão pública, que é a morosidade em certas questões. Porque assim, vem em maio, já foi aprovado, em maio nós fizemos a consulta e até hoje ainda não tivemos a resposta. E aí fica o receio do presidente, né, como a pessoa que está na parte da gestão administrativa e financeira da Câmara, de repente ele fazer uma contratação que não esteja conforme o que o tribunal pede, né, e essa prestação de contas daí pode dar problema. Então a gente quer fazer algo que seja correto, para que não... A lei já existe, então não vai ficar apenas para a legislatura, para a 19ª legislatura. Ela vai ficar fixo para todas as outras legislaturas que virão, né? Então é uma conquista, né? A lei já aconteceu, já foi sancionada, só tem agora esse impasse na contratação do profissional, né? Então a gente só está aguardando o retorno dessa consulta ao tribunal, para daí a gente fazer efetivamente a contratação. Essas pautas humanitárias, essas classes que a senhora leva para a Câmara, também são pautas do seu programa no Rio Mafra Mix, né? Sim.
Como que é atender essa classe, a dar espaço e vez para essas pessoas? É gratificante, sabe, Robson? É gratificante porque, principalmente assim, a questão do surdo, de você poder se comunicar com ele na língua dele, né? Então, a Libras, ela também existe, é recente, a lei de Libras é recente, e a gente poder proporcionar essa comunicação com eles, isso não tem preço, né? Tem um projeto que a Assembleia de Deus de Mafra desenvolve desde 2019, né, que é um curso de Libras, nesse contexto também, de você poder proporcionar às pessoas conhecer a Libras para poder se comunicar com os surdos, né? Então, eu falo assim que não tem preço que pague. Você vê o sorriso no rosto deles, essa interação que a gente consegue ter com eles, não tem preço que pague. E sempre estarei lutando, né? Estarei lutando tanto pela classe dos TEAs, né? Eu tenho um menino que é autista também, o Matheus. A gente teve o diagnóstico do Matheus com 2 anos e meio, né? E a partir dos 2 anos e meio ele foi atendido na PAI até os 6 anos. E graças a Deus ele teve alta das terapias, né, que ele fazia. Mas eu falo, por isso que eu digo que nada acontece por acaso na nossa vida. Por que o Matheus, eu falo que Deus trouxe ele para mim com o TEA? Para eu conhecer mais sobre o TEA e poder ajudar outras mães, né? Hoje eu consigo ter um respaldo não apenas técnico, porque daí eu fui estudar mais. Dentro da pedagogia, a gente estuda algumas deficiências, né? Eu já tinha estudado sobre o TEA, mas não profundamente, né? Então, depois que eu tive o Matheus, eu fui procurar estudar mais, buscar mais conhecimento com relação a isso. E hoje, né, eu posso dar esse respaldo aos pais. Hoje eu converso com profissionais, com professores, né? Damos palestras com relação a isso, porque nós temos o conhecimento do dia a dia, né? De ter um TEA em casa. Por mais que o Matheus, ele é um autismo atípico grau 1, então ele, se diga, é mais leve, né? A gente não usa mais o termo leve, porque às vezes é leve para quem, né? É severo para quem. Mas ele não precisa de um suporte tão grande, né? Então, mas a gente aprendeu muito com o Matheus, né? E a partir disso a gente começou a lutar mais ainda por essas causas do autismo também. Falando do seu programa, do seu quadro no Mafra Mix, como que como é que foi, né? Isso também é um desafio. Sim. Ir para frente da câmera, buscar a pauta, buscar o convidado e levar esse conteúdo. Como está sendo essa experiência? Então, quando houve o convite, né, por parte do Douglas com relação a participar desse quadro, realmente deu um frio na barriga, sabe, Robson? De pensar, meu Deus, eu nunca fiz esse tipo de coisa, de entrevista, de chamar a pessoa, só que eu gosto de conversar, né? Eu gosto de dialogar com as pessoas e trazer o conhecimento, né? Trazer algo diferente para a sociedade. Isso também faz parte do meu dia a dia. Então, realmente é um desafio, e cada vez que eu paro para pensar qual é a próxima pauta, que o Gabriel entra em contato comigo e diz assim, Dirce, vamos marcar o dia de fazer o programa, eu fico pensando, e agora, o que eu vou trazer? Porque a gente sempre quer trazer algo novo, algo diferente, informações relevantes às pessoas. E então, eu digo que não foi apenas um desafio, é um desafio cada programa. Cada dia que a gente precisa trabalhar essa pauta de trazer ao público essas informações, cada dia é um desafio. Mas estamos aí, né? E estou gostando, sabe? Eu estou com a meta de ser 15 minutos o programa, mas está difícil de conseguir chegar, porque sempre a conversa vai indo a mais e a gente acaba trazendo mais informações sempre, e isso é muito bom, muito gratificante. A senhora também é muito religiosa, né? Sempre está na igreja, sempre está participando, levando a palavra de Deus adiante. Como que é na sua vida a religião? E de onde que vem essa inspiração na religiosidade? Eu digo que a religião, para mim, é a minha vida, né? A minha vida é pautada nos princípios bíblicos. Eu nasci num lar cristão, né? Então, eu nasci num lar cristão, com os meus avós sendo cristãos e me levando para a igreja, e desde os 3 aninhos eu já cantava na igreja, né? Mal sabia falar direito, mas eu já estava louvando na igreja. Então, faz parte do meu dia a dia. E daí que vem também, Robson, essa questão de
dessas pautas até que eu trago, de amor ao próximo, né? Vem da Bíblia, né? Amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar os nossos pais. Então essas pautas, elas já fazem parte do meu dia a dia, da minha vida. E eu falo que eu não consigo me ver hoje sem estar na casa do Senhor, sem estar na igreja, sem estar participando dos projetos sociais. Eu não consigo me ver em outro cenário que não seja estar fazendo bem ao próximo, estar ajudando o próximo. Não me vejo, porque eu cresci nesse contexto, né, nesse contexto de estar na igreja, de participar, e eu não me vejo fora disso, de forma alguma. Amo louvar, né, faço parte do grupo de louvor na nossa igreja, por mais que às vezes, hoje, com tantos compromissos, com tantos afazeres que a gente tem, às vezes eu não consigo estar em todos os cultos na minha igreja, mas se eu não estou na minha, eu estou em outra, né? Eu participo em outras igrejas, em todas as igrejas, tanto de Mafra e Rio Negro. Graças a Deus temos as portas abertas para estar levando a palavra do Senhor, para estar louvando, e isso para mim não tem preço, sabe? Você estar com as pessoas falando de algo que é bom. Né? Porque o mundo, eu digo assim que o mundo ele está num contexto de tanta maldade, sabe? De pessoas que hoje em dia você não pode mais confiar, que você não pode mais ter uma conversa, que aquilo pode a pessoa mudar a sua fala. Então você acaba assim que não tem confiança nas pessoas, mas a gente sabe que tem uma pessoa que nós podemos confiar a todo momento, que é Deus. Né? Para Deus a gente pode contar tudo, pode falar tudo, sem ser julgado, né? E Deus nos dá orientação, né, para o nosso dia a dia. Então eu digo, a minha vida hoje é pautada na palavra de Deus e é assim que eu vou seguir. Até que Ele venha ou até que eu seja recolhida para a glória, e assim a gente vai seguindo. Algumas pessoas conhecem a Dirce da Câmara, outras da igreja, Sim. Outros do programa. Fora essas três frentes que estão em evidência, como que é a Dirce no dia a dia, a Dirce em casa, a Dirce na sua vida pessoal? A Dirce é uma pessoa que não tem parada, sabe? Até às vezes meu esposo diz assim, amor, realmente você foi chamado para isso. E na maioria das coisas que ele pode, ele está comigo, né? Ele me acompanha. E tem momentos que ele diz, amor, hoje eu vou ficar em casa, que hoje estou cansado, tá? Porque eu não paro. Eu estou de manhã, de tarde, à noite na rua. Mas não é de hoje, eu sempre fui assim, sempre estive envolvida na igreja, muito envolvida na igreja, principalmente com as questões, né? Não é de hoje, né? Sempre estive envolvida, mas em casa eu sou assim, eu sou aquela que está em casa, está agitando, né? Conversa com um, conversa com o outro, amo receber pessoas na minha casa. Por exemplo, eu falei aqui agora comecem as confraternizações, né? Agora em novembro nós temos um time de vôlei que nós jogamos toda quarta-feira, né? Daí paramos devido agora à correria do final do mês, mas a gente vai ter a confraternização do vôlei, vai ser lá em casa, aí tem confraternização do grupo. Eu amo receber as pessoas, eu amo estar com as pessoas. A Dirce que está lá na Câmara, a Dirce que está no programa e a Dirce que está na igreja, é a mesma Dirce que está no dia a dia em casa, é a mesma. É a mesma que está pronta para conversar com as pessoas, atender. Meu celular é mensagem de manhã, de tarde, de noite, eu respondo a todos, independente se for no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, o meu número é sempre o mesmo. E lá quando eu mando a mensagem tem o xizinho da visualização, né? Porque às vezes você pega, não, vou deixar ali sem visualizar, a pessoa não sabe se você visualizou ou não. Eu sou transparente no que eu faço. Né? Se eu visualizei e respondo. Se eu não posso responder na hora, eu digo, depois eu vou te responder. Então eu sou a mesma, transparente da mesma forma. Quem me vê na igreja é a mesma Dirce que vê na Câmara, é a mesma Dirce que vê no programa, é a mesma Dirce que está em casa. Sempre assim. E nessa alegria, eu digo, o sorriso está sempre no meu rosto, porque por mais que nós tenhamos problemas, que isso é normal, toda pessoa tem dificuldades, não vai dizer que é 100%, é um mar de rosas, tem. Só que assim, se eu tenho problema e dificuldade para resolver, procuro resolver com as pessoas que podem me dar um respaldo. Eu não vou descontar em outras pessoas um problema, uma dificuldade que esteja acontecendo comigo. E uma coisa bem importante que eu quero pontuar, Robson, é a importância da família, sabe? Eu digo que o meu esposo, ele é
ele é o meu porto seguro, sabe? Ele é aquela pessoa que, quando eu chego em casa, às vezes estressada por alguma questão, ele é aquela pessoa que está ali para me abraçar, sabe? Se eu preciso chorar, ele que me consola. Eu preciso de um abraço, é o abraço dele que eu espero, sabe? Então, o meu marido é o meu porto seguro, é aquela pessoa que está sempre ali. E ele é a pessoa forte no relacionamento, porque ele tem aguentado muita coisa. Tem vezes que ele diz assim, ai amor, eu não vou em tal lugar porque eu não vou conseguir se acontecer isso, sabe? Então ele é aquela pessoa que tem sido forte, sabe? Que tem segurado as pontas e que tem me fortalecido. A minha família me dá essa base. Meus pais, meus irmãos, né? Minha sogra e meu sogro que me ajudam muito também. A minha família é a minha base, é o que me segura, me sustenta. É claro, sempre Deus à frente de todas as coisas, né? E sempre estou em oração. E sabe que eu quero até expor. Teve uma pessoa que me perguntou assim, depois que eu assumi, depois de um ano ali, veio e falou para mim assim, Dirce, e agora continua sendo crente, digamos assim, porque a gente está envolvida, né, em tantos afazeres. Eu falo, olha, eu nunca estive tão crente como agora, porque eu sei que eu preciso orar mais ainda, eu preciso buscar mais ainda a Deus para eu ter força para resistir todos os embates do dia a dia. Então eu falo que eu estou mais fortalecida ainda, e porque eu sei que tem pessoas, tem mulheres que oram por mim, eu sei que tem pastores que estão me dando esse respaldo espiritual em oração. Então isso também faz toda a diferença, né? Nos fortalece em Cristo. Para a gente fechar, 2024 já está aí? Sim. Vai ser um ano um pouco mais agitado, um ano eleitoral. É o que parece. Quais são os planos para esse ano eleitoral? Então, eu acredito que a gente, eu pretendo continuar lutando, né, através da política para o bem-estar das pessoas. Ainda não está definido de que forma, né? Temos planos, com certeza, temos planos para 2024 e 2025 e assim por diante. Né? Objetivos estão sendo traçados, né? E a gente vai lutar para alcançar esses objetivos, mas nada ainda super definido, sabe, Robson? Né? Eu acredito que tem coisas que a gente precisa organizar, né? Questões até partidos e tudo mais, são questões que a gente precisa, né, organizar, mas eu estou pedindo orientação, sabe? Eu estou orando muito e pedindo um direcionamento da parte de Deus com relação a isso. Eu acredito que no momento certo a gente vai falar para a população aí qual vai ser a nova meta, né? E eu só tenho a agradecer esse bater-papo, essa conversa. Eu acho que a gente tem muito ainda a conversar, não consegue fazer dois dedos, segunda edição, terceira edição. Isso. Mas eu te agradeço a tua disponibilidade e as portas sempre abertas para a gente tratar esses temas de interesse da população. Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço as pessoas também que estarão nos acompanhando e dizer que a Dirce está sempre à disposição, né? O que vocês precisarem. Eu falo Dirce, mas é Dircelene, né? Nas minhas redes sociais aparece lá Dircelene. E Dirce é minha mãe, né? E eu lembro que quando eu fui me candidatar, eu falei para a mãe assim, mãe, sabe qual vai ser o meu nome, minha logo de campanha? A mãe falou Dircelene. Eu falei, não, mãe, vai ser Dirce. E os olhos dela lacrimejaram, que ela ficou tão feliz assim de saber que é uma homenagem a ela, né? Eu digo que o pai e a mãe é a base para a gente, né, de educação, né, para a gente ser o que é hoje, né? Se nós não temos uma base bem sólida, por isso que eu digo da importância da família, se a gente não tem uma base bem sólida, a gente não consegue crescer. E se eu sou o que eu sou hoje, né, é graças aos meus pais, graças à minha família, graças ao meu esposo, né, essa família constituída, né, e é graças principalmente a Deus que tem me instruído em tudo. E agradeço o convite, a confiança de estar aqui. E estamos juntos, e quando quiser é só chamar. Que eu tô até gostando, sabe, dessa. Eu acho que eu vou para a área do jornalismo. Que legal. Dirce, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente encerra esse programa, mas na próxima quinta-feira, em qualquer posto aqui da Rede M7, com aquele tradicional pão de queijo, aquele café, a gente retorna com mais um bate-papo.